A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, companheiros de batalha espiritual. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para você que está assistindo o vídeo agora. Seja bem-vindo no canal Revelação Tempo do Fim. Queridos, e hoje o tema é: será que existe uma igreja verdadeira? Uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmo, né? Será que tem uma igreja verdadeira? Ou qual é a igreja verdadeira? Qual igreja que eu devo ir? Eu devo ir? Porque será que existe mesmo uma igreja verdadeira? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos lá? Porque a Bíblia ela responde por si própria. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. O Senhor Jesus disse assim, o próprio Jesus falou. Ele disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse o Senhor Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Bom, se a igreja é de Jesus Cristo, com certeza então essa igreja é verdadeira. Obviamente nós vamos entender que a igreja de Jesus é a igreja verdadeira. Porque lá em João, capítulo de número 15, versículo 1, o Senhor fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O próprio Jesus Cristo ele fala que ele é a videira verdadeira. No capítulo 14 de João, nós vamos ver também no versículo 6, próprio Jesus falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, se eu entendo que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então se ele é a verdade, Jesus é a verdade, e se a igreja é dele, então esta é a igreja verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Por quê? Porque ele diz assim, ele está dizendo para Pedro, né? Aqui no caso ele está falando com Pedro. Ele fala para Pedro assim, pois também eu te digo que tu és Pedro. No original, Pedro significa o quê? Petros, né? Petros. E Petros é fagulha de pedras. Fagulha, ou seja, um pedrisco, uma fagulha de pedra. E ele diz: e sobre esta pedra, que não é Pedro, não é Petros, pedra aqui no original é Petra. Então Petra é pedra, rocha, pedra grande, né? Algo grande, algo que tem fundamento, certo? Então Jesus falou: tu és Pedro, Petros, pedrisco, sobre esta pedra, que é Petra, que isso é fundamento, pedra grande, aí eu edificarei a minha igreja. Jesus fala que a igreja é dele, a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né? A igreja de Jesus, ela é a igreja verdadeira. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui na carta de 1 Coríntios, olha só que interessante. Como Jesus está falando sobre pedra, a gente vai entender ali que Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu és fagulha, tu és pedra pequena, mas eu vou edificar minha igreja nesta pedra. Obviamente eu acredito que Jesus está apontando para ele que é a pedra viva. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 10 e versículo 11: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, olha aí, pedra grande, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a pedra, ele é a rocha. Só para nós confirmarmos que ele é essa pedra, que ele mesmo está dizendo, vamos ainda aqui no capítulo de número 10 de 1 Coríntios, na mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, versículo de número 4, vou pegar o 3 também para ficar mais bonito, e ele diz assim, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual,
porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Oh, glória a Deus! Então logo nós vemos que a verdadeira igreja é a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá certo, meu irmão? Então existe uma igreja verdadeira. E essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo não é um templo. A igreja de Jesus Cristo não é um ministério. A igreja de Jesus Cristo é um corpo. Corpo glorificado. Um corpo de Deus. Maravilha? Aí nós vejamos bem o que vai dizer o apóstolo Paulo aqui mesmo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 12. Ele diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai dizer mais ainda aqui, ó, no versículo 27, ó: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Glória a Deus. Está vendo aí, meus queridos? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um corpo. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos também aqui em Efésios, né, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Éfeso. Ele vai dizer aqui no versículo 15 e 16, ó: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo. Quem que é a cabeça? Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oh, glória a Deus! Então esta é a igreja verdadeira, é a igreja de Cristo. E a igreja de Jesus, ela é um corpo. Glória a Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela não é uma igreja física, mas ela é uma igreja espiritual. Então, querido irmão, você às vezes faz parte de uma certa denominação, eu faço parte de uma certa denominação, né? E uma pessoa de outra, outra pessoa de outra, né? E Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus não vai vir buscar a denominação. Jesus não vai vir buscar aqui uma igreja física. Jesus vem buscar uma igreja espiritual, que é a sua igreja, a igreja dele. E a igreja dele é a igreja verdadeira. E se ela é uma igreja verdadeira, ela é uma igreja que anda na verdade. Quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ver ali uma mulher que está sentada numa besta. E ela é a abominação. Aquela mulher é a falsa igreja, que não é a igreja verdadeira. E o que é uma falsa igreja? O que é uma falsa igreja? Uma falsa igreja é aquela igreja que se diz ser igreja, tem a aparência de igreja, mas ela não é uma igreja de Jesus. Ela só tem a aparência, porque ela não segue os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? E a igreja de Jesus, ela tem uma característica própria. Será? Não, ela tem uma característica própria. Vamos ver quem é a igreja de Jesus Cristo? Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui, começando pela primeira igreja, né? Que esta é a igreja de Jesus Cristo. Por que não dizermos assim, ó, esta igreja é a igreja do arrebatamento, é a igreja que o Senhor vai levar. Louvado seja o nome do Senhor. Logo aqui no capítulo de número 2, nós ouvimos aqui quando Pedro está ministrando a palavra de Deus, né? Pedro, que é a fagulha, né? Glória a Deus, ele está aqui ministrando a palavra de Deus. Logo vem novos convertidos para essa igreja. Quase 3.000 almas, diz a palavra do Senhor, que se agregaram, glória a Deus, à igreja de Cristo. Diz assim no versículo 37, ó: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles perguntaram. E diz o versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, que é o início, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou glória, que é a promessa. Glória a Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, a eles daquele momento, né, aos seus filhos, a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E se Ele te chamou, então você faz parte
da igreja de Jesus Cristo. Mas pastor, mas eu estou na igreja tal, fulano de tal. Não tem problema, não tem problema, porque Jesus não vai vir buscar uma igreja física, como eu falei, com nome tal. Não, Jesus vem buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E como que é a igreja de Jesus Cristo? Vamos continuar no texto aqui. E ele diz assim no versículo 40: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A igreja de Jesus Cristo não anda segundo essa geração. A igreja de Jesus Cristo, ela anda segundo a vontade de Deus. Outro ponto importante aqui que nós vemos, versículo 41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que interessante, olha a igreja de Jesus Cristo como que ela faz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A verdadeira igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos. O que é isso, pastor? Ela persevera nos ensinamentos apostólicos. Glória a Deus! É uma igreja que persevera nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! E ela diz mais aqui ainda, ó, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações também. Glória a Deus! E diz aqui mais: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diz mais o texto ainda, ó, todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Nós vemos que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que tem comunhão uns com os outros, meus irmãos. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Tem comunhão uns com os outros, não tem intriga, não tem diz-que-me-diz-que, não tem brigaria, não tem zombaria, né? Não tem pessoas querendo atropelar outras, não, de jeito nenhum. A igreja de Jesus Cristo, ela anda em comum acordo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Glória a Jesus por isso. Olha só o que mais vai dizer o versículo 45, isso aqui é coisa notória, não, isso aqui é coisa que hoje nós não se vê mais isso, né? Mas diz assim o versículo 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, um ajudava o outro, que tinha mais ajudava o que tinha menos. Essa é a igreja de Jesus Cristo, uma igreja que ajuda, uma igreja solitária, né? Uma igreja solidária, melhor dizendo, né? Vamos corrigir a palavra, glória a Deus, uma igreja solidária. Oh, maravilha! Para nós finalizarmos aqui, olha só, diz assim ainda, ó, versículo 46, a igreja de Jesus Cristo, olha só como que ela é: perseveravam, ó, e perseverando unanimemente, olha só, unanimemente elas perseveravam, a igreja perseverava todos os dias no templo. Agora vai entrar o templo aqui, que é as denominações, que são as igrejas, né? Fulana, igreja Bertana, igreja X, igreja A, igreja Y, né? Eu pertenço à igreja Y, eu pertenço à igreja A. Maravilha! O importante é você saber se a igreja onde você está congregando, ela é a igreja instruída na doutrina dos apóstolos. Se ela for, glória a Deus. Tem a doutrina dos apóstolos aí? Tem os ensinamentos dos apóstolos? Então, glória a Deus. Aleluia, você está na igreja correta, parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui, diz o que mais? Que essa igreja ela é unânime todos os dias no templo, né? E hoje nós vemos aí uma grande dificuldade das pessoas ir para a igreja louvar a Deus, adorar a Deus, fazer o seu culto ao seu Deus, ao seu Senhor, né? Nós vemos hoje aí que é a minoria que está, mas aqui diz que a igreja do arrebatamento, a igreja que Jesus vem buscar, que é a sua igreja, ela perseverava todos os dias no templo. Louvado seja Deus! Ó, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, porque o povo via a comunhão dos irmãos, o povo via a comunhão da igreja, e o Senhor tinha prazer em agregar almas a esta igreja. Oh, glória a Deus! Esta é a igreja verdadeira. Amém? Oh, louvado seja Deus! Fique com esta palavra no teu coração, meu querido irmão. Glória a Deus, espero ter ajudado você com este vídeo, né?
E se eu ajudei você, você compartilha o vídeo, né? Dê o seu likezinho aí, que você vai abençoar o nosso canal e vamos crescendo cada vez mais para a glória do Deus Pai. Amém? Que Deus os abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima tarde, no precioso nome de Jesus. Amém.